Amado irmão, amada irmã, os sinais do fim dos tempos continuam a se cumprir diante dos nossos olhos. O mundo segue mergulhado em trevas espirituais. Violência, engano, guerras e desamor se espalham como uma praga silenciosa. Mas Jesus já havia nos alertado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Esta é a geração que testemunha a frieza de corações e a decadência da verdade. Diante disso, o Senhor nos convida a não vivermos como os que dormem, mas como filhos da luz, atentos ao som do céu. Pois ele voltará quando ninguém esperar. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Não haverá aviso nos noticiários, nem contagem regressiva. A trombeta soará e somente os preparados subirão com o noivo. É tempo de examinar nosso coração. Será que temos mantido nossas lâmpadas acesas, abastecidas com o azeite da intimidade com Deus? Ou estamos distraídos, ocupados demais com os prazeres e cuidados deste mundo? O Espírito Santo nos chama hoje ao arrependimento, à vigilância e à consagração. Jesus está às portas. Não podemos mais viver de forma indiferente, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Desperte, ó alma, volte-se ao Senhor enquanto há tempo. Busque-o enquanto se pode achar. O clamor do Espírito é urgente. Prepare-se. Ele vem. Comente: Senhor, ajuda-me a estar pronto. Jesus, o nosso Mestre, contou uma parábola poderosa que ecoa como um alerta para os nossos dias. A parábola das 10 virgens, Mateus 25:1-13. 10 mulheres saíram ao encontro do noivo, todas com lâmpadas nas mãos, mas apenas 5 eram prudentes. Elas levaram azeite de reserva, preparadas para a demora do noivo. As outras 5, tolas, não se prepararam devidamente. Quando o noivo finalmente chegou, à meia-noite, foi tarde demais para buscar azeite. As portas se fecharam e o noivo disse: Não vos conheço. Meu irmão, minha irmã, essa parábola não é apenas uma história bonita. É um grito de alerta do céu. O azeite representa a unção, a presença contínua do Espírito Santo em nós. Representa uma vida de intimidade com Deus, de renúncia ao pecado, de oração fervorosa e santidade. Não podemos viver de lampejos ocasionais de fé. Precisamos de constância, vigilância e profundidade. O noivo virá à meia-noite, no momento menos esperado. Haverá muitos que parecerão preparados por fora, mas estarão vazios por dentro. Terão aparência de piedade, mas negarão o poder de Deus em suas vidas. Que tragédia será ouvir do Senhor: Não vos conheço, mas ainda há tempo. Enquanto o Espírito Santo fala ao seu coração, abasteça sua lâmpada. Busque a presença de Deus como nunca antes. Clame por mais do azeite celestial. Viva cada dia como se hoje fosse o dia da volta de Jesus. Escreva nos comentários: Senhor, enche a minha lâmpada com teu azeite. Amado irmão, amada irmã, a parábola das 10 virgens nos deixa uma verdade inegociável. Nem todos que esperam o noivo entrarão com ele. A porta foi fechada. E aquelas que chegaram depois ouviram uma das frases mais duras que já saíram dos lábios de Jesus: Em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25:12. Quantos hoje estão nas igrejas, levantam as mãos, cantam louvores, mas têm o coração distante do Pai? Deus não está à procura de religiosidade ou aparência. Ele busca relacionamento íntimo, verdade, fidelidade. As 5 virgens prudentes tinham azeite porque viviam preparadas. O azeite não se compra de última hora. Ele é acumulado na caminhada diária com Deus, nas madrugadas de oração, nas lágrimas derramadas aos pés do Senhor, na renúncia silenciosa que ninguém vê. E o mais impactante: as virgens tolas tentaram emprestar azeite das prudentes, mas não puderam. Ninguém pode viver a sua vida espiritual por você. Ninguém pode te dar comunhão com Deus. É algo pessoal,
intransferível. Você pode até estar cercado de gente santa, mas se o seu coração estiver longe do noivo, você ficará de fora. Por isso, o tempo de buscar é agora. O tempo de vigilância é hoje. Não deixe para depois o que o Espírito Santo está te chamando para fazer agora. Limpe sua lâmpada, encha-a com o azeite da presença de Deus e mantenha-se alerta. Comente: desperta-me, Senhor, não me deixes adormecer espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, se há algo que Jesus repetiu com ênfase em Mateus 24 e 25, foi este alerta: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Estamos tão acostumados com o relógio humano, com datas marcadas, com compromissos agendados que esquecemos. O relógio de Deus não segue o nosso tempo. O Senhor virá como ladrão à meia-noite, na hora em que ninguém espera, no momento em que muitos estarão dormindo, distraídos, acomodados. O mundo grita por entretenimento, prazer, distração, mas o Espírito clama: vigiai. Enquanto alguns se perdem em debates e distrações, há um chamado celestial, ecoando nos corações despertos. Um convite para se separar, para se consagrar, para sair do meio da multidão e entrar no lugar secreto. O tempo do noivo está próximo. A pergunta que ecoa do céu até hoje é: você está pronto? Sua vida está em ordem? Há azeite suficiente na sua lâmpada? Ou será que você está correndo, tentando arrumar tudo de última hora? A volta de Cristo não será anunciada nas redes sociais, nem precedida de uma contagem regressiva. Ela será repentina, definitiva, gloriosa, e somente os preparados entrarão com Ele. Hoje é o dia de alinhar sua vida com o céu. Não espere, sentir vontade. Obedeça, vigie, ore e prepare-se como noiva ataviada para o seu amado. Comente: eu quero estar pronto quando o noivo voltar. Jesus contou uma parábola profunda e cheia de significado em Mateus 25, a história das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo, todas adormeceram enquanto ele tardava. Mas, quando o grito ecoou: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Apenas 5 estavam preparadas com azeite suficiente. O que o azeite representa? Ele simboliza a presença do Espírito Santo, a intimidade com Deus, a vida de consagração e obediência. O azeite não se empresta, não se compra de última hora. É cultivado em secreto, com lágrimas, com oração, com renúncia diária. As loucas correram para comprar azeite, mas era tarde demais. E quando bateram na porta, ouviram palavras duras e definitivas: em verdade vos digo que não vos conheço. Que dor ouvir isso do próprio Senhor. Não porque elas eram más, mas porque estavam despreparadas. Elas não valorizaram o tempo da preparação. Irmão, irmã, o tempo da preparação é agora, não amanhã. Não quando der vontade. A hora é esta. Busque o azeite da presença de Deus enquanto há tempo. Encha sua lâmpada com oração, com leitura da palavra, com jejum, com adoração genuína. Quando o noivo chegar, que ele te encontre com a lâmpada acesa e o coração ardente. Comente: Senhor, enche minha vida com o teu azeite. A parábola das 10 virgens não é apenas uma história, é um alerta profético, um clamor do céu para esta geração. Acordem, despertem, preparem-se. Jesus está voltando e muitos ainda dormem espiritualmente, cheios de religiosidade, mas vazios do azeite da presença. As 5 virgens prudentes representam aqueles que não apenas creem, mas vivem como quem espera o noivo a qualquer momento. Elas têm relacionamento com Deus, discernimento espiritual e um coração em constante vigilância. Elas sabem que o azeite não se acumula com pressa, mas com perseverança. As loucas, por outro lado, representam os que vivem de aparência,
de emoções passageiras, de cultos sem compromisso, de orações vazias. Estão por perto, mas não estão prontos. Conhecem o nome do noivo, mas ele não as reconhece. Jesus não busca apenas quem o conhece de ouvir falar. Ele busca amigos, noiva, íntimos, que o aguardam com amor e temor. Por isso, ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora. Mateus 25:13. Não brinque com o tempo da graça. Não negligencie o chamado. Este é o momento de despertar, de reacender sua fé, de buscar o azeite com urgência. O grito já ecoa: aí vem o noivo. Você está pronto? Comente. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Estamos vivendo os minutos finais da história da humanidade. Os sinais estão por toda parte. O mundo clama, a criação geme e o Espírito Santo sussurra aos corações atentos: preparem-se, o Rei está voltando. Você percebe? Já não há tempo para viver de forma morna, com o coração dividido entre o céu e o mundo. Jesus está chamando uma igreja santa, apaixonada, separada. Não uma igreja de multidões distraídas, mas uma noiva vigilante e cheia de azeite. A porta vai se fechar. Foi o que aconteceu na parábola. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram e a porta se fechou. As outras chegaram depois desesperadas, gritando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ouviram a resposta mais dura da Bíblia: não vos conheço. Você entende o peso disso? Pessoas que estavam por perto, que até esperavam, mas que não tinham azeite. Não basta estar no templo, é preciso ter o coração queimando de amor e temor ao Senhor. Hoje o Espírito Santo te chama. Desperta, abandona o pecado, volta ao primeiro amor. Enche tua lâmpada com oração, palavra e consagração. Ainda há tempo, ainda é a hora da graça, mas a meia-noite está próxima. Jesus virá como o relâmpago num piscar de olhos. Que ele não te encontre dormindo, mas em vigilância, com a lâmpada acesa e o coração preparado. Comente: Senhor, enche minha vida com teu azeite. O tempo da decisão é agora, não amanhã, não quando tudo parecer mais calmo, não quando você sentir no coração. O chamado de Jesus é urgente e claro. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Muitos dizem: eu amo Jesus, mas continuam em caminhos tortuosos, presos em vícios secretos, relacionamentos impuros, vidas sem oração, sem renúncia, sem temor. E o Senhor pergunta hoje, como perguntou a Pedro: tu me amas? Porque quem ama, obedece. Quem ama, vigia. Quem ama, se separa. Quem ama, está com as vestes brancas e o coração limpo. Quem ama, vive como quem espera o noivo voltar a qualquer instante. Você está pronto para o arrebatamento? Se a trombeta soar hoje, você subiria? Ou ainda existem correntes que te prendem ao mundo? Volte-se ao Senhor com lágrimas. Não é tempo de religião. É tempo de arrependimento genuíno, de quebrantamento diante do trono, de limpar a casa espiritual. O Espírito de Deus está visitando corações neste exato momento, confrontando, chamando, preparando. Deixe o pecado e corra para a cruz. O sangue de Jesus ainda tem poder para purificar, transformar e recomeçar. Mas o tempo é curto. Seja uma das virgens prudentes. Viva cheio do azeite do Espírito. Escreva nos comentários: eu escolho o arrependimento e a santidade. O noivo está à porta. Os céus estão em movimento. Os anjos se preparam. O som da trombeta está prestes a ecoar sobre as nações. O tempo da graça se finda. E aqueles que estiverem prontos, com as lâmpadas acesas e os corações ardentes, subirão para encontrar o Senhor nos ares. A pergunta que ecoa nos céus e na terra é: você está pronto? Sua alma anseia por esse encontro? Ou você está distraído com as coisas passageiras desta vida? Jesus voltará.
não como servo sofredor, mas como rei vitorioso, com olhos como chamas de fogo, coroado de glória, cercado pelos exércitos celestiais. E ele buscará uma noiva pura, santa, vigilante, não uma igreja adormecida, mas uma geração apaixonada, separada, cheia do Espírito Santo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Este é o tempo de se posicionar, o tempo de pregar a palavra, de amar sem reservas, de viver como quem pertence ao reino que não pode ser abalado. Que sua vida seja um altar, que seu coração seja morada do Espírito, que sua fé seja firme como rocha, inabalável, até o fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que o Espírito e a noiva digam com uma só voz: vem. Se você anseia pela volta de Cristo, comente: Maranata, eu estou pronto.